Fala galera, como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje eu tô aqui com mais um convidado, um amigo meu de longa data. Eu conheci ele, acho que na época que eu ainda estava no ensino fundamental, saindo do ensino fundamental, estava fazendo pré-técnico, eu acho. Luciano Carvalho. E aí, Luciano, como é que você tá, cara? E aí, Ramon, tudo bem, cara? Cara, vamos lá. Conta um pouquinho pra gente de como é que era a tua vida antes disso tudo. Quem é o Luciano inicialmente, assim? Como é que você se vê? Como é que você se vê sem toda a formação que você tem hoje em dia? Quem é o Luciano das horas vagas? Quem é o Luciano fora do trabalho? A gente já começa difícil, né, cara? Mas, mas vamos lá, cara. Eu sempre fui uma pessoa muito estudiosa, sempre gostei muito de ler. Então, eu acho que independentemente de trabalho, de formação, eu sou uma pessoa que gosto muito de aprender. Eu acho que é uma coisa bem clichê, mas eu acho que resume bem. Não, Uma pessoa que gosta de ler e de estudar. De ler e de aprender, né? Acho que isso resume bem. é legal. Eu acho que realmente tipo, é uma visão que eu tenho tuas, assim, sim, porque tipo, eu lembro que até de desde antes você já era muito ligado com o inglês, estava sempre trabalhando, então tipo, tu fazia técnico e tudo mais, então tipo, é realmente uma visão que eu tenho. Você era uma pessoa que gostava de estudar, né? Gostava de aprender, no Sim, certo sentido. sim, é até bom perguntar que visão você tem de mim, né? Do, de Cara, quem eu sou, de quem eu era. vamos lá, tipo, na tua infância, onde é que você morou? Onde é que você nasceu? Entendi, então. Eu nasci e cresci basicamente minha vida inteira no Rio de Janeiro, né, de governador, né? E quando eu tinha 27 anos, eu tive a oportunidade de vir para Polônia, que é onde eu moro atualmente. Entendi. Mas eu fui criado e sempre morei no Rio de Janeiro. Nunca tive a oportunidade anteriormente de morar em outro estado, morar em outro país. Cara, você estudava onde? Na ilha? Na ilha eu estudava num colégio que fechou, que era no Colégio Óperon. Não sei se você já tinha ouvido falar, porque era um colégio meio que famosinho na época, Já sim, já sim. mas ele fechou, faliu e tal. Cara, no colégio, como é que funcionava? Eles te ofereciam atividades extras para você fazer? Como é que funcionava lá? Então, é, não, era uma escola bem básica assim, no que ela oferecia, né? Matemática, o currículo tradicional, eu acho. E em algum ponto da sétima série, eles colocaram, tipo, 3 aulas adicionais, né? Então você podia escolher aula de música, de desenho ou de teatro. Uhum. Na verdade, você não escolhia, eles que te colocavam numa lá. Eu lembro que eu caí na parte de música, de teatro, mas eu achei meio chato e tentei migrar para a parte de desenho, porque eu queria aprender a desenhar. Não consegui, aí fui para música. E aí fiquei 2 anos lá. E aí foi quando eu saí do colégio Operon e fui para a FITech, no Adolfo Bloch. Legal. Tipo, como é que foi essa tua migração? Porque você estava num colégio particular, né? Aí você decidiu ir para fazer um técnico na FATEC, uma escola estadual, Uhum. né? Como é que foi tua preparação nessa época? Como é que foi seu estudo? Como é que você conseguiu entrar no colégio? Então, Então, cara, não foi muito fácil nossa adaptação, porque eu entrei no ensino médio muito novo, né, com 13 anos, e o pessoal que estava na FATEC já era mais velho, já tinha lá por volta de 15, 16. E eu sempre tinha estudado na mesma escola desde sabe, do jardim, alguma coisa, até a oitava série. Então, assim, eu cresci com os amigos, com os mesmos amigos, com as mesmas famílias deles, entendeu? Todo mundo tinha mais ou menos classe média, por aí vai. Então, assim, todo mundo tinha uma realidade muito próxima, né? E aí, quando eu fui pra FITech, eu tive contato com pessoas de uma realidade totalmente diferente, sabe? Pessoas muito, muito, muito pobres, que, tipo, que dependiam da merenda e do almoço da FITech pra ter o que comer, entendeu? E pessoas que eram ricas e estavam ali porque, tipo, tinham ido para um curso preparatório muito bom e conseguiram a vaga, entendeu? Então, assim, foi bom por um motivo, porque eu tive contato com diversas realidades, mas por outro lado foi difícil porque eu fui muito novo e tive que me adaptar a uma realidade que era mais. Que tinha coisas que eu não estava acostumado a lidar, sabe? Entendi.
no meu dia a dia. Que você fez de curso lá na FITEC, cara? Então, na época, eu prestei prova para todas as escolas técnicas do Rio, Pedro II, Fiocruz, Cefet, FITEC. Eu lembro que eu, tipo, tinha feito para coisas relacionadas. Todos eu tinha feito alguma coisa relacionada à matemática, física, meteorologia na Cefet. A única que eu tinha feito uma coisa mais para humanas, né? Foi na FITEC, que eu fiz propaganda, publicidade e marketing. E fico muito feliz que eu tenha passado na FITEC, porque eu sei que se eu tivesse passado nos outros cursos eu não teria me adaptado. Então eu cursei lá, publicidade, propaganda e marketing no nível técnico. Entendi. Eu lembro de conversas que a gente já teve que você estava cursando algo relacionado a óleo e gás. Quando é que foi isso? Foi o quê? Foi um tecnólogo? Foi uma faculdade? Então, quando eu saí da FITEC, eu no mesmo ano que eu terminei o ensino médio, eu prestei o vestibular para publicidade, relações públicas e coisas relacionadas, né? Só que apesar da minha nota ter sido boa, eu não consegui passar. E aí, então, no segundo ano, eu estava fazendo cursinho para vestibular e abriram aquelas vagas da primeiro ou segundo ano do ProUni, que o governo pagava, né, para você estudar. E eu estava de saco cheio de estudar pré-vestibular, né, que é a mesma matéria pela terceira vez. Eu falei que sabe, vou ver o que dá, né, vou aplicar e ver no que dá e vou cursar. E vou ver se eu consigo uma vaga. Eu consegui uma vaga para gestão de óleo e gás, porque todo mundo falava que era a profissão do futuro, né? Que, meu Deus do céu, quem fizesse petróleo ia ficar rico, milionário. E fiz 2 anos e meio de tecnólogo, né? Graduação bacharel tecnológica, graduação tecnológica, não sei qual é o nome, nesse curso, Entendi. Você fez aonde? na Estácio de Sá, Como é que foi, ali na Presidente Vargas. como é que foi a graduação, cara? Tipo, você achou difícil? Você achou tranquilo? Você achou, tipo, você já estava num ritmo de Uhum. estudo e às vezes, sei lá, você achou que estava tranquilo continuar estudando naquele ritmo para se manter? Você achou que tinha que estudar mais? Como é que foi? Cara, a graduação foi bem fácil, foi muito legal, porque eu me sentia muito adulto, né? Indo para a faculdade de manhã, indo para o trabalho de tarde, e ainda mais estudando no centro da cidade, né? Que eu achava muito, muito bacana. Mas o curso em si eu achei ruim. Eu achei bem fraco. E tanto é que eu não trabalho na área, né? Mas o fazer em si não foi nem um pouco difícil. Entendi. Foi muito, muito tranquilo. É, eu lembro de uma época também da sua vida que você até me incentivou bastante a ter esse ensino, esse estudo de inglês, né? Você trabalhava no CCA, né? Isso, no CCI. Como é que foi trabalhar lá? Tipo, quando é que você começou a ter contato com inglês na sua vida? Como é que isso surgiu para você? Então, quando eu estudava no Operon, né, no ensino fundamental, era particular a escola, né? E aí, quando eu passei para a FATEC, que é público, meu pai falou então que, bom, como ele já estava acostumado a pagar a escola, ele poderia, se eu quisesse, ele poderia pagar o curso de inglês porque ficava meio que elas por elas, né? Eu fui, comecei a fazer inglês, fiz inglês por muitos anos da minha vida. E em determinado momento, quando a gente se conheceu, eu acho que eu já trabalhava no CCA. E aí, quando eles precisavam de monitores, né, para ajudar alunos que estavam com dificuldade ou que tinham faltado muito aula, eles procuravam alunos do próprio CCA para trabalhar lá, meio que part-time, né? É, tempo parcial, não sei como fala. É, acho que é É, tempo parcial mesmo. isso. E aí eu me inscrevi, eles me chamaram, comecei a trabalhar lá, dando aula como monitor, né, ajudando os alunos, tomando conta do laboratório de informática. E depois de um tempo eu ganhei desconto também para fazer espanhol. E aí eu comecei a estudar espanhol também lá, porque tinha um desconto, né? E diferentemente do que as pessoas acreditam,
Eu acho que um dos maiores pontos de virada da minha carreira foi justamente relacionado ao espanhol e não ao inglês. Pô, legal. Isso Mas eu eu não tinha acho. a menor noção disso. Pra mim, tipo, era Pois é. totalmente por conta do inglês. Não, então, o inglês meio que foi sempre o básico, né? Mas assim, teve um ponto em que de fato mudou a minha carreira para melhor por causa do espanhol. Mas acho que a gente Legal, vai chegar cara. lá. Não quero dar muito spoiler. Quando é que foi que surgiu o seu interesse de fazer uma faculdade por TI? E como é que foi esse Uhum, processo de você migrar de área? Porque você veio de propaganda e marketing, passou para o Óleo e Gás uhum. e foi para TI. Como é que foi esse processo? O que que te levou a ter esse interesse? Como é que foi falar por um estalo falando, tipo, cara, eu preciso mudar para essa área porque eu me vejo ali. Então, Ramon, quando eu estava do segundo para o terceiro semestre da faculdade de Óleo e Gás, eu já vi que aquilo ali não era muito para mim, sabe? Eu não estava muito confortável com o currículo da faculdade, do curso, etc. Eu já queria mudar. Só que aí, os meus pais sempre foram muito da teoria de que você precisa, que é melhor primeiro você terminar uma coisa antes de começar outra. Entendo Falei, não, perfeitamente. eram 2 anos e meio de graduação, né? Então, não termine, não muda de curso, não. Termina primeiro essa faculdade, não sei o quê, você vai se encontrar, você vai arranjar o trabalho, você vai ser rico e tal. Só que foi nessa época que a gente começou a andar com as mesmas pessoas, né? Com os nossos amigos, o Rafael, o Fabiano, que trabalhavam com TI. E nessa época, o meu pai, ele não gostava que eu usasse muito computador no final de semana. Então eu pensei, se eu estudar alguma coisa relacionada ao computador, eu vou poder usar o computador e ninguém vai poder reclamar nada, porque eu estou estudando e Uhum. trabalhando. E eu vi que, pelo que as instruções, né, que os nossos amigos em comuns tinham, de que parecia ser uma área muito interessante, né? Tinha, né, que era promissora e de fato o trabalho parecia muito interessante. E aí eu já tive a ideia de querer ir para uma coisa relacionada à TI, mas na época eu escutei meus pais e terminei primeiro esse curso para depois pensar em fazer uma outra faculdade, uma pós-graduação, alguma coisa do tipo relacionada à computação. Aí, quando eu terminei essa primeira faculdade, né, de óleo e gás, eu comecei a procurar é, ou uma faculdade, ou pensar o que eu ia fazer da minha vida. E aí eu comecei a me organizar para poder entrar no pré-vestibular de novo, para poder ir para poder prestar vestibular, né, para uma faculdade pública, etc, porque as faculdades da época elas eram muito caras, né? Provavelmente ainda são hoje em dia, mas na época elas eram muito caras. Até que um dia, meu pai viu um anúncio numa faculdade no jornal, uma faculdade que estava reabrindo, ou que estava se reestruturando, né, no Rio Comprido, e que um dos cursos que ela oferecia era ciência da computação. Aí meu pai falou assim: vá lá ver qual é. Aí eu fui lá e tal, fiz a entrevista, e a faculdade, que é a Unicarioca, que eu adoro, sou fã de carteirinha deles, ela estava quase falindo, pelo que eu sei da história, tá bom? Eu posso estar falando uma coisa errada, mas a história que eu sei e que me contaram é que ela estava quase falindo com a administração antiga, e aí parece que os professores fizeram um grupo para comprar a faculdade e eles mesmos fazerem gestão. Então, assim, eu fui uma das primeiras turmas depois dessa reestruturação, então, assim, estavam com um preço muito competitivo para conseguir captar bastante alunos, entendeu? Entendi. E aí eu fui, conversei, consegui um desconto e aí ingressei novamente na minha segunda faculdade, que foi Ciência da Computação. E como é que foi a tua adaptação lá? Você, do mesmo jeito, você já vinha de um ritmo de estudo, você precisava, achou que... Sim, Porque sim, era algo totalmente diferente, né? Dessa vez era realmente algo sim. mais voltado para... Foi algo mais voltado para programação em si ou mais para gestão? Como é que foi? Então, essa faculdade, esse curso bacharel, né? Ele foi o curso completo de 4 anos. E, cara, foi muito legal. Eu tive algumas matérias, eu tive muita dificuldade, como Java, como arquitetura de computadores. São tópicos que eu não gosto muito, são tópicos muito técnicos. Mas no geral foi tranquilo, assim, foi interessante, foi legal. Os professores eram muito bons mesmo. E basicamente lá que eu aprendi tudo que eu sabia para conseguir entrar
no mercado de trabalho relacionado à ciência da computação. Na época eu queria ser desenvolvedor, porque eu achava muito legal e, de novo, eu tinha influência dos nossos amigos, né, que eu via que eles estavam indo muito bem profissionalmente, financeiramente e pessoalmente. E então esse era o meu objetivo, de entrar na faculdade e ser desenvolvedor. Mas quando eu cheguei lá, eu vi que o buraco é mais embaixo, assim, que tem uma parte que a gente idealiza e a parte que é de fato trabalhar com a coisa, né? Enquanto eu estava ali criando calculadora, calculando do lado do triângulo, era muito tranquilo. Aí quando eu passei para programação orientada a objeto, foi uma transição difícil e eu vi que talvez ser desenvolvedor não fosse para mim. Assim, na faculdade de computação, eu não cheguei a procurar muito como funciona, mas ela é dividida em ciclo profissional e básico? Ou você já entra já vendo tipo, linguagem, uma certa linguagem no início, te ensinando, tipo, a pensar logicamente, e depois te aprofundando, te aprofundando e te apresentando outras linguagens? Como é que Uhum. funciona? Não sei, cara. Não sei como é a divisão entre ciclo profissional e profissionalizante, Você não básico. Não sentiu que sei se tem essa existiu? divisão, não. Você não sentiu que existiu? Você Não, já... foi, foi incremental. Então eu tive a matéria de algoritmo 1, algoritmo 2, depois tive Pascal, depois tive C++ ou C, não lembro bem. Depois eu tive orientação a objeto, depois Java. Em paralelo eu tinha aulas de banco de dados, Oracle SQL. Entendi. Então você já entrava Mas já assim, vendo programação desde o início, né? Não era algo que você aprendia, sei lá, já cálculo, física e depois ou não, não, matemática, álgebra e depois via programação. não. Eu tive cálculo 1, se eu não me engano, cálculo 2, e eu tive na matéria de computação gráfica, ela era muito na parte teórica, então eu vi muito de matemática, de função, da parte de planos, né? Mas assim, não, pelo menos naquela época, eu não fiquei sabendo de nenhuma divisão. Você tinha lá as matérias e você ia progredindo conforme você queria e dando o enfoque que você queria, porque tinha algumas matérias eletivas, né? Então eu lembro que eu puxei interface de usuários ou alguma coisa do tipo, entendeu? E Uhum. tinha, sei lá, gestão de projetos, gerenciamento de redes. Você podia meio que dar um enfoque diferente para sua formação. Você falou que tu tinha esse desejo de ingressar no mercado de trabalho. Como é que foi isso? Como é que foi arrumar teu primeiro estágio? Onde é que foi, né? Então, quando eu trabalhava no CCA, o meu pai conseguiu um emprego para mim na empresa de um amigo dele, de comércio exterior no centro do Rio de Janeiro. E aí então eu migrei para esse lugar, para essa empresa, né? Eu trabalhava como analista de comércio exterior. Aprendi alguma coisa, trabalhei com banco de dados depois, mas enfim. Eu basicamente recebi uma ligação porque eu tinha feito o meu cadastro no site vagas.com de um estágio na Souza Cruz. Isso, Souza Cruz, empresa de cigarro, não é isso? Isso. Isso. E aí eu fui, fiz o processo de recrutamento e seleção na Souza Cruz e fui chamado para fazer estágio lá. Fui estagiário da Souza Cruz por volta de um pouco mais de um ano, na parte de SAP, de ACP. Então eu trabalhava com os funcionários de SAP da empresa. E quando eu estava para completar um ano, eu tinha recém completado um ano, eu recebi uma outra ligação do vagas.com também, me chamando para fazer um processo de trainee para uma empresa de consultoria chamada Ernst Young. Na época eu não conhecia nada da Ernst Young, mas trainee, pagava um pouco melhor, eu fui. E aí eu fui chamado para ser trainee da Ernst Young e eu acho que foi ali que minha carreira profissional se desenhou. Entendi. Cara, você estava mais ou menos em qual período quando você fez estágio? Putz, eu acho que eu acho que eu estava do terceiro para o quarto período quando eu fui chamado para o estágio, Uhum. mas eu lembro que quando eu fui para Ernest, eu estava entre o quinto e o sexto, porque eu lembro que eu ainda fiquei um período do tempo trabalhando na Ernest e indo para a faculdade ter aula. Assim que você terminou a faculdade, você foi contratado na Ernest? Como é que foi esse processo? Então, eu fui. Deixa eu lembrar. Sim, eu fui contratado pela Ernest depois que eu me formei.
Na verdade, assim, o contrato de trainee eu acho que já é contrato de trabalho formal, né? Então, Já chega a então, ser assim, você continua é, como trainee, aí depois, exa, exa- quando você terminou a faculdade, você continuou como trainee na Ernest, e como é que foi o processo depois? eu não sei como funciona trainee nas outras empresas, mas trainee em consultoria, você já é considerado quase um consultor, entendeu? Então, assim, eu entrei lá, tive um período de adaptação e tal, mas assim, eu desde o dia um eu fui cobrado como se eu fosse já um colaborador, Uhum, já 100%, entendeu? Então, assim, é claro que eu aprendi dos processos da empresa, aprendi como entregar projetos, mas assim, a cobrança foi real, entendeu? Então, entendi. assim, eu não tive muito, eu sou trainee, não fui café com leite, entendeu? Como é que Eu já era, entrei valendo. como é que era teu dia a dia lá? O que você chegava a fazer? A cara, então, eu entrei, como eu trabalhava com SAP, eu entrei para a equipe de SAP da Ernst Young, né? E aí eu fiquei 6 meses na equipe de SAP. Quando aconteceu o evento que eu comentei anteriormente, de que o espanhol de fato mudou minha carreira, né? Mas assim, basicamente eu trabalhava na parte de riscos. Então, por exemplo, a empresa que usava SAP, ela contratava a gente para revisar a matriz de acesso dos colaboradores, para identificar problemas nos processos que eles tinham, entendeu? Propor melhorias na parte operacional e por aí vai. Mas eu não sei exatamente todo o portfólio, né? Todo a gama de atividades, porque eu fiquei pouco tempo lá, fiquei 6 meses, né? Porque logo em seguida, então, um dia eu estava no cliente, trabalhando com o consultor do projeto e com o meu gerente, e aí esse consultor recebeu uma mensagem de outro gerente perguntando se ele falava espanhol, porque esse outro gerente, né, conseguiu um projeto internacional para vender, só que ele não tinha pessoas suficientes que falassem espanhol. E aí o consultor, como todo bom brasileiro, falou que falava portunhol, né? Que não falava espanhol fluentemente, mas desenrolava. Só que quando esse consultor perguntou para o nosso gerente, né? Que estava na sala com a gente, se ele poderia sair do projeto para viajar à América do Sul a trabalho, o gerente não deixou. Ele falou, pô, cara, não vai rolar, porque o projeto só tem eu, você e o Luciano, e você é o consultor. Assim, se você não estiver aqui, não tem como entregar o projeto. Aí eu falei assim, então, olha só, já que ele não pode ir, será que eu posso ir? Porque eu sou um trainee, né? Eu não tô aqui só aprendendo, e eu falo espanhol. Aí eu falei assim, tudo bem, você pode ir. E aí eu falei então com esse outro gerente, que conseguiu vender o projeto internacional, e me apresentei e falei, sou o Luciano, sou trainee e tal, sei que, falo espanhol fluentemente. É, dá pra gente conversar, porque assim, eu nunca tinha saído do Brasil, né? E assim, na minha cabeça, viajar a América do Sul quase inteira de graça a trabalho me parecia uma ideia muito boa, né? E de fato foi. Então aí eu conversei com esse gerente, a gente fez uma entrevista em espanhol, e aí eu fui alocado nesse projeto, que era o projeto de segurança da informação. Então o combinado foi que eu ia ficar 4 meses nesse projeto, ia viajar à América do Sul, e quando eu voltasse, eu ia voltar para minha equipe de SAP, que era a minha equipe original, né? Só que, enfim, durante o projeto eu me identifiquei muito com segurança da informação, foi um projeto muito bom, tive um desempenho bom. E aí eu perguntei se tinha alguma vaga na equipe de segurança. E tinha. E aí então eu abri um processo interno de transferência de área, entendeu? E foi aí que eu disse que por causa do espanhol minha carreira mudou, porque eu mudei de área, fui para segurança da informação, que é a área que eu trabalho até hoje em dia, que assim que basicamente abriu as portas para literalmente tudo que eu tenho. Como é que foi então, tipo, teu processo para você ir para Polônia? Você foi internamente pela Ernest? Você foi uma vaga externa? Como é que foi? Então, na Ernst Young, enquanto eu trabalhava lá, eu conheci um outro consultor. E esse consultor, ele conheceu uma polonesa no ônibus no Rio de Janeiro. E aí meio que foi amor à primeira vista, eles ficaram amigos, ficaram namorados, namorando à distância e tal. E um belo dia esse consultor resolveu vir para a Polônia casar com essa polonesa. E aí a gente ficou meio amigo, né? Porque eu trabalhei com ele por um mês e pouquinho, porque eu ia substituir ele no projeto onde ele estava. E a gente meio que criou um vínculo de amizade e tal. E depois que ele veio para a Polônia,
Eu falei: "Pô, Breno, me ajuda a arranjar um trabalho aí", porque ele vivia falando que Polônia é muito bom, é muito incrível, não sei o quê. Ele conversou com algumas pessoas que ele conhecia, né, que ele tinha contato, e aí eu comecei a fazer entrevista. E aí eu fiz uma entrevista para analista de negócios, né, e fui bem, só que logo em seguida eles me responderam que a vaga tinha sido congelada, que o cliente pediu para dar um tempo porque ele não sabia se essa vaga ia para frente. E aí então depois eu fiz diversas entrevistas, foi um período assim mais ou menos 5 meses. Eu fiz, eu acho que 3 ou 4 entrevistas que não deram em nada. E no quinto mês me chamaram para a primeira vaga que eu tinha feito entrevista, que ela tinha sido descongelada, que tinha sido confirmada e tal, e que eles queriam aqui. Então eu tive basicamente um mês para encerrar, não encerrar, mas para resolver todas as minhas pendências no Brasil, né? Trabalho, vida pessoal, documentos, etc. E poder vir para a Polônia. Eu vim para cá em novembro de 2016, se eu não me engano. Cara, como é que foi pra Polônia sem saber falar polonês? Tipo, a barreira linguística é algo que te afeta? Sim, cara. Assim, vir para cá foi fácil. Assim, eu sou uma pessoa um pouco ansiosa, né? Você me conhece. Então, assim, foi um mês anterior a vir para cá foi muito complicado, porque eu tinha saído do Brasil só a trabalho e da América do Sul, né? E assim, eu sabia que eu estaria basicamente no meio da Europa, né? Então, assim, eu acho que era muita informação para absorver de uma vez só, né? E então, assim, foi difícil me controlar e me gerenciar a minha expectativa, toda a minha ansiedade, mas vim pra cá acho que foi tranquilo, cara. Não foi nenhum bicho de sete cabeças, porque eu acho que quando a situação é muito drástica, você meio que fecha o olho e vai, sabe? Você não tem muito tempo de. Não tinha meio termo, sabe? Não era tipo, sei lá, São Paulo. Que quando eu tivesse triste, eu podia vir pro Rio pra encontrar minha família e os meus amigos, sabe? Então, sei lá, do outro lado do mundo, basicamente, sabe? Então acho que foi tão drástico, mas tão drástico, que eu não tive muita escolha, sabe? Ou Uhum. eu me virava, ou eu não me virava. Mas a barreira linguística é um problema para você hoje em dia? Tipo, não só hoje em dia, na época que você chegou e hoje em dia, ou assim, as Sim. pessoas são Então, tranquilas falar inglês, como é que funciona? sim, porque então, assim, no trabalho, eu trabalho, assim, eu trabalhava, né, falando inglês 100% do tempo. E nas cidades grandes, tem muitas pessoas que falam inglês. O problema vai ser, por exemplo, quando você, por exemplo, uma vez eu tomei multa, né? Eu parei o carro no lugar errado. E eu tive que ir na polícia pegar a multa e tomar uma advertência. Só que os policiais não falavam polonês. Então eu tive que falar com os policiais tipo, no Google Tradutor, entendeu? Eles digitavam no celular dele, botavam a mulher do Google para falar, e eu fazia o mesmo. Eu colocava o que eu queria falar no Google, meu celular e botava a mulher do Google para falar com eles, entendeu? Então, assim, no trabalho não, é muito tranquilo, mas se você precisar interagir com certas áreas, vai ser difícil. Por exemplo, aqui eu não consigo pedir para alguém dar bainha numa calça que eu comprei. Porque é muito improvável que a pessoa que trabalha com, né, com a alfaiataria ou com ajuste de roupas não vai saber fazer isso. Então você explicar que você quer que reduza 3 dedos da bainha da sua calça, entendeu? É um pouco difícil. Mas em 90% do tempo não tem problema não, cara. É bem tranquilo. Entendi, cara. Pô, é uma parte que assim é inusitada, porque a gente são situações cotidianas, né, que a gente às vezes nem reflete muito de que isso seria um problema, né? Exatamente, por exemplo, pedir informação no ônibus. Desiste, entendeu? Assim, é basicamente você, o celular e a internet. Mercado também, eu acredito que seja um problema às vezes, ou era, né? É, mas, é, mas, mas com o tempo você vai se acostumando com ainda mais comida, entendeu? Que você vê toda semana, como essa, uma laranja, um tomate. Aham. Você acaba se adaptando. Aí vamos lá, cara, me conta um pouco da tua história aí. Como é que foi? Você começou a trabalhar na empresa, você mudou de empresa, você começou a estudar, como é que foi teu processo aí? Uhum. Vai me contando tudo assim, a gente vai interagindo. Então, quando eu vim pra cá, eu estabeleci 3 critérios pra mim, tá bom? Na verdade, quando eu tava decidindo se eu viria pra cá. O primeiro é que eu tinha que ter condições de morar perto do trabalho, porque eu não queria ficar que nem no Rio aí demorando 2 horas para chegar no escritório e 2 horas para voltar.
eu podia ter condição, eu tinha que ter condições financeiras, né, de morar sozinho, porque eu morava meio que sozinho no Rio, numa casa, né, meio que embaixo da minha família, mas assim, eu não queria dividir apartamento com ninguém, que é muito comum aqui, amigos, namorados, namoradas dividirem apartamento. E eu ia, no processo de vir para cá, eu e esse meu amigo que já morava aqui, né, a gente achou um mestrado que a gente podia fazer, que era um mestrado no final de semana e que era em inglês. Então a gente resolveu, antes de mesmo de eu ir para a Polônia, a gente resolveu que a gente faria esse curso juntos, né? Então, quando eu fui para aí, eu fui com esses três objetivos em mente, né? De morar para trabalho, morar sozinho, e que eu ia ficar aí com certeza até eu terminar o mestrado, em 2 anos. Depois de terminar o mestrado, eu avaliaria se eu voltaria para o Brasil, se eu continuaria aí ou o que aconteceria, né? O mestrado é E, qual tema? Qual foi a área? cara, eu fiz um mestrado em comunicação corporativa. Aham. E, então, mas respondendo a sua pergunta, então, com base nesses três critérios eu vim para cá, eu fui trabalhar numa consultoria que trabalhava para um banco suíço. Eu fiquei lá por 7 meses. Mas, cara, foram assim, 7 meses mais tranquilos da minha vida. Eu trabalhava extremamente pouco. Muito, muito, muito pouco. E não é isso que eu quero, sabe? Assim, eu vinha de um ritmo de trabalho muito intenso na Ernest Young do Rio de Janeiro, assim, muito intenso mesmo. E eu senti que nesses 7 meses eu não estava aprendendo nada. E quando eu fui falar com as outras pessoas da minha área, todo mundo me falou que era mais ou menos nesse ritmo, sabe? De ser um pouco mais tranquilo. Aí eu falei, aí eu pensei, aí eu cheguei à conclusão de que talvez não fosse o melhor lugar pra mim, sabe? E eu falei, bom, beleza, hora de mudar de emprego. Aí fui, comecei a procurar emprego. Esse mesmo amigo me ajudou a arranjar uma outra vaga. E aí fui ser líder de equipe de uma empresa aqui em Cracóvia, né? Porque antes eu morava em outra cidade. E eu fiquei nessa empresa por 2 anos e 5 meses, eu acho, como líder de equipe do SOC, que é uma equipe de monitoramento e resposta a incidentes de segurança da informação. Enquanto trabalhava lá, terminei meu mestrado em comunicação corporativa, terminei meu segundo MBA em gestão de recursos humanos, O primeiro foi em quê? Foi e em... aí foi em gestão de projetos. Uhum. Eu fiz MBA em gestão de projetos no Rio, na mesma faculdade onde eu me formei, na Unicarioca. E aí fiquei trabalhando lá, que aí nisso já foram quase 3 anos, né? Aqui de experiência na Polônia. E aí chegou um ponto, aí eu terminei o mestrado, e aí chegou um ponto em que eu tava fazendo a mesma coisa todos os dias nessa empresa, né? E eu conversei com a minha chefe e ela falou que não tinha como me promover mais aqui na Polônia. Talvez houvesse como me promover se eu fosse para o Reino Unido, mas por causa do Brexit, ninguém sabia como ia ficar. E na época eu não tinha passaporte europeu, então meio que não tinha o que fazer. E eu falei, bom, então é hora de, depois de quase 3 anos nessa empresa, é hora de eu mudar de emprego de novo. Enfim, fiz aquele processo seletivo, falei com recrutadores no LinkedIn, e aí, meio que ao mesmo tempo, eu fui chamado para minha posição que eu estava trabalhando até pouco tempo, como gerente de resposta a incidentes de segurança da informação, numa empresa de indústria e automação industrial. E também passei para o doutorado aqui em Cracóvia. Então, meio que nesse 1 mês eu mudei toda a minha rotina de novo, né? De mudar de emprego novo, sendo gerente, tendo mais responsabilidade e começando os estudos novamente no doutorado. Doutorado em que área? Então, cara, o meu doutorado é em ciências sociais, é na Escola de Ciências Sociais, e o nome do programa é Sociedade do Futuro, que é um doutorado, que é uma linha de pesquisa que se propõe a estudar quais são os problemas do futuro da sociedade, né? Então, a gente é a primeira turma desse programa, ele acabou de ser aberto. A minha pesquisa é sobre privacidade e privacidade da informação. E tem uma menina que fala de direitos de robôs de companhia. Então, você tem um robô que a função dele é fazer companhia para seu filho. Quais são os direitos que esse robô tem? Você pode chutar o robô, você pode humilhar o robô? Robô, no sentido robô, inteligência artificial. Outra fala da questão do direito de barriga de aluguel
em países da Europa, porque, enfim, tem muita mobilidade, as leis não se falam muito bem. Você teve uma formação básica, tipo, básica que eu digo sua formação inicial foi técnica e você tinha, tipo, começou com esse interesse pela parte técnica e depois você foi toda para uma parte de gestão, uma parte mais humana e teu estudo também foi voltado para uma parte mais humana, né? Então, cara, o meu currículo ele é um pouco difuso, eu diria. Eu tenho um pouco da parte técnica e trabalho com a parte técnica, mas eu também tenho uma formação de humanas, então eu acho que, não sei, que de repente ter esses dois focos em áreas tão diferentes acaba me ajudando no dia a dia, sabe? Uhum. Acho que eu consigo tanto gerenciar uma equipe, gerenciar um projeto, como eu consigo entregar e trabalhar com a parte técnica também, né? Então acho que não sou um especialista, estou mais para um generalista, mas eu acho que como consultor, que é o que eu faço hoje em dia, acho que isso me ajuda mais do que me atrapalha. Porque tem gente que fala que você tem que escolher se você quer ser generalista ou especialista, tal, mas eu acho que para minha função, que é o que eu realmente gosto de fazer, eu acho que isso é o perfil quase ideal. Um dos perfis ideais, né? Você pode falar um pouquinho de como é seu trabalho, com o que você faz hoje em dia, Então, como é que hoje em dia eu funciona sou seu dia a gerente dia? sênior. Então, hoje em dia eu sou gerente sênior de uma empresa de consultoria também, em São Paulo. Atualmente trabalho remoto, né? Continuo morando na Polônia por causa da questão dessa pandemia toda. E eu basicamente entrego projetos relacionados à segurança da informação e privacidade. Então, por exemplo, eu atualmente estou em projetos que eu estou desenhando o plano diretor de segurança da informação. Então, qual vai ser a estratégia da empresa para os próximos 3 ou 5 anos? Faço projetos também de gestão de crises, de revisão de política de segurança, mapeamento de processos de segurança. Então, basicamente, a gente oferece soluções de segurança para qualquer tipo de empresa, né? Entendi. Eu acho que isso cobre bem o que eu faço, sem entrar muito nos detalhes de clientes e projetos específicos. Sim, sim, não, perfeitamente. É, você acredita que seu doutorado, que você estuda, tanto que o que você estudou no mestrado quanto que você estuda no doutorado, você acredita que te ajuda no dia a dia do trabalho, sem ser a parte de você gerenciar equipes e tudo mais, mas você te ajudam nessa parte mais técnica da tua maneira de pensar? Então, cara, quando eu estava aplicando para o doutorado, com doutorado você precisa, diferentemente do mestrado e da graduação, que você escolhe um curso e vai, no doutorado você precisa apresentar um projeto de pesquisa, né? E aí, no caso, na minha escola tinham 4 vagas abertas, e acho que foram 25 ou 21 pessoas que se inscreveram e apresentaram seus projetos, né? E aí, com base nesse projeto que você apresenta, vai, vai ser o projeto que você vai desenvolver ao longo dos 4 anos de pesquisa, né? E aí, quando eu fui pensar no projeto que eu usaria para tentar aplicar para o doutorado, eu tentei chegar num meio de campo entre uma coisa que eu achava interessante, mas que fosse relacionado também com o meu trabalho. Por quê? Na minha cabeça, se eu fizesse um doutorado muito distante do meu trabalho, corria o risco do meu chefe e dos meus futuros chefes não me liberarem para assistir aula. Porque às vezes você tem aula de manhã, tem aula de tarde, você precisa de uma flexibilidade, né? Então, como o tema de privacidade e privacidade de dados está muito em alta, né? Tem lei na Europa, tem lei nova no Brasil, eu achei que esse era um bom tema que juntou o que o doutorado pedia, que era um problema da sociedade, que a sociedade enfrentaria no futuro, né? Com a minha área, que é segurança da informação. Então, meio que facilitaria em alguma negociação para o meu chefe me liberar para ir para aula, entendeu? Fazer uma prova, participar de uma conferência. Mas, respondendo a sua pergunta, eu acho que sim. Talvez não diretamente. Não acho que eu aprendo uma coisa no doutorado, eu aplico na vida real, na vida, né, nos meus projetos. Mas eu acho que conforme você vai ganhando mais maturidade e mais sabedoria, né, em analisar dados, em onde procurar informação, como se organizar, e você vai tendo acesso a diversas teorias, né, diferentes do que você é acostumado a lidar,
eu acho que isso acaba te transformando num profissional mais versátil, sabe? Então, se eu tenho que fazer um relatório hoje em dia para um cliente meu, eu sei, por exemplo, onde buscar as informações, ou eu consigo entender quais são os problemas principais que causam os problemas que o meu cliente está tendo, entendeu? E Uhum. não necessariamente ele tem essa visão. Então, acho que não é direto esse benefício, pelo menos no meu caso, mas eu acho que é um benefício mais incidental. Eu acho que é a palavra de que, ao passo em que eu me torno um pesquisador e um professor, né, que é o meu grande objetivo melhor, isso acaba se refletindo na forma como, por exemplo, eu treino a minha equipe, como eu ajudo os consultores mais novos que trabalham nos meus projetos. Isso era uma coisa que eu ia perguntar também. Quais são as perspectivas futuras, né? Porque quando a gente pensa em mestrado, tipo, a gente pensa, ok, pode até ser um mestrado que a pessoa pensa mais voltado para o profissional de continuar trabalhando na parte da indústria e tudo mais, a parte mais de comércio e tudo mais. Mas o doutorado, a gente em si já pensa mais na parte acadêmica. Aí eu queria Uhum. saber também se tua visão é dessa aí também no doutorado na Polônia. Se a visão deles também aí seria, tipo, o doutor é uma pessoa mais acadêmica e que vai ser voltado mais para academia. Então, teus objetivos é voltar para academia no futuro, né? Uhum. Então, de fato, eu não acho que o doutorado seja para uma pessoa que. Mas é complicado, porque, por exemplo, eu imagino que um doutorado em medicina ou um doutorado em engenharia, por exemplo, você consiga diretamente se relacionar com o seu trabalho, né? Posso ser errado. Mas eu acho que o doutorado, ele abre duas oportunidades maiores, assim, que é o fato de você dar aula ou o fato de você ser um pesquisador, né? E é claro que em algum momento você precisa ser ambos, mas o meu objetivo principal é dar aula. Eu gosto de pesquisa, mas não é o primeiro motivo que me vem à cabeça quando eu penso no meu doutorado, entendeu? O motivo principal, assim, é realmente conseguir dar aula em faculdade. Eu acho que ser professor é uma profissão muito nobre e que justamente por eu ter muita experiência no mundo corporativo, eu consigo trazer muita informação e muita experiência para a parte acadêmica. Então acho que ambos acabam se complementando muito bem. É legal, é uma visão também que eu tenho de futuro minha. Acho que pouca gente sabe, né? Mas eu tenho essa vontade também de eventualmente virar professor, seguir fazendo mestrado, doutorado e eventualmente virar professor também. Realmente Mas engenharia? Não, não na engenharia, talvez em economia, mas isso é papo pro futuro. Cara, vamos para a parte final. Você acha que valeu a pena a tua experiência de faculdade? Você faria um curso diferente? Como é que foi? Então, cara, de fato, sim e não. O meu primeiro curso, não, não me serviu para nada, a não ser pro fato de eu falar em entrevista de emprego que eu tenho 2 bacharéis e, de uma certa maneira, tentar usar isso para impressionar os recrutadores, né? Mas, assim, na vida real, hoje em dia, porque eu faço, não. Mas também eu penso que se eu tivesse saído do curso no segundo, terceiro semestre, talvez eu não tivesse conseguido um emprego na Ernest, talvez eu não estivesse onde eu estou agora, entendeu? Então, assim, é aquela história de que às vezes você muda uma coisa. Se você mudasse uma decisão sua no passado, né? Você teria seguido por um caminho totalmente diferente. Mas, praticamente falando, me arrependo sim do primeiro curso, não foi útil para mim. Mas do segundo foi absolutamente dispensável para onde eu estou hoje em dia. Sem esse curso, eu não seria capaz de ter feito o meu mestrado, não seria capaz de ter feito o meu doutorado. E não seria capaz de vir para a Polônia, porque um dos requisitos para você ter visto de trabalho é ser formado em um curso de bacharel, né? Isso é interessante tu Então, falar, assim, né? Porque tem muita gente que ah, acha que, tipo, a gente aprende programação e tá tranquilo para arrumar emprego, né? Mas às vezes o emprego fora exige que com... você tenha diploma, né? sim, sim. Se você não tiver passaporte, pelo menos para a Polônia, tá? Se você não tiver passaporte português, você precisa sim comprovar que você se formou num curso de pelo menos 3 anos. E eu lembro que quando eu vim aqui para o meu primeiro emprego, eu tive que submeter a tradução juramentada do meu diploma
e da transcrição das matérias que eu fiz para provar que a minha faculdade tinha a ver com a vaga que eu estava aplicando na Polônia. Então, assim, de fato, se eu não tivesse feito esse curso de ciência da computação, nem no avião eu entrava, entendeu? Você tem alguma dica para a galera que está saindo do ensino médio, que está pensando no que fazer, ou para quem tá na área de TI, né, e está querendo arrumar um trabalho que às vezes não precisa ser necessariamente técnico, às vezes voltando mais para a Uhum. parte de gestão, que foi o que aparentemente foi o que você sempre gostou, né? Tem alguma dica para essa galera que está começando a carreira, que está começando, tipo, vou decidir o que eu vou fazer da minha vida? Então, eu acho muito que depende da vida da pessoa, né? Porque, por exemplo, eu tive o luxo, em certo modo, né? De conseguir ficar 2 anos e meio fazendo uma faculdade que não me levou a nada. Mas eu entendo que para uma pessoa que, por exemplo, passou por uma faculdade pública, que é mais difícil de entrar, desistir no meio talvez seja mais difícil, né? Porque o processo de entrar numa faculdade pública é mais complicado. Então eu acho que tudo bem se de repente você tirar um ano para descansar, para pensar no que você quer da vida, entendeu? De repente, se você tem 17, 18 anos, se sua realidade te permitir, de repente você arranja um emprego, sei lá. Eu era monitor de inglês e espanhol no CCI, por exemplo. Então, de repente, se você tiver a oportunidade de trabalhar numa área, mesmo que não seja diretamente relacionado ao seu futuro, mas eu acho que conviver e trabalhar com outras pessoas expande muito a sua mente. Assim, você tem acesso a novas informações, novas realidades, entendeu? Então, acho que às vezes você não vai conseguir saber o que você quer se você não falar com outras pessoas, se você não tiver uma vivência, mesmo que seja por convivência, entendeu? Como, por exemplo, eu só descobri que eu tinha afinidade com questões de computação e etc., porque eu convivia com os nossos amigos, né? Com o Fabiano, com o Rafael. Então, assim, eu acho que tudo bem se você não souber o que você quer fazer, desde que você se exponha a novas experiências, entendeu? Arranjar emprego no shopping, sei lá, na empresa de algum amigo, eu acho que isso faz muito bem e abre a sua mente para diversas possibilidades. Isso para quem está se formando, né? Ou para quem está entrando na faculdade. Agora, quem está se formando em TI, quer arranjar emprego, cara, eu acho que a realidade é que existem muitos profissionais e existem muitas vagas. Pelo menos aqui na Polônia, assim, se você for desenvolvedor, você pode mudar de emprego todo mês. Mas o trabalho é muito intenso. Então, assim, se você quer ser um bom profissional, se prepare para estudar por um bom tempo, fazer cursos, ler livros, tirar certificação, entendeu? Porque tem muitas vagas, o salário é bom, não vou mentir, o salário é muito bom, mas você vai trabalhar muito. Então, se você acha que se você tiver a resiliência de entender que seus amigos talvez vão estar indo para festinha no final de semana e você vai ter que ficar em casa estudando, eu acho que aí dentro de 1, 2 anos talvez você possa ter uma recompensa muito, muito boa. Quer deixar tuas redes sociais, teus contatos? Então, cara, eu acho que a rede social é meu LinkedIn, que é o que é LinkedIn Lucian Silva. Uhum. E aí, obrigado pelo espaço. E aí, qualquer pessoa da sua audiência que quiser tirar alguma dúvida ou pedir alguma informação, pode me ensinar lá no LinkedIn, manda mensagem, que eu respondo da melhor maneira que eu puder. Pô, cara, obrigado você por ter aceitado participar do projeto. É uma experiência diferente, né? Não é todo dia que a gente recebe alguém que pôde ir para a Polônia. Ainda mais sem falar polonês, né? Que acho que para mim acho que seria o que mais me encrencaria seria, cara, eu vou a um país que eu não sei nem a língua, eu ficaria um pouco com medo, né? Mas todo mundo fala um pouco de polonês depois de uma ou duas vodkas, entendeu? Então isso Pô, não cara, é um problema tão grande assim. muito obrigado por participar. Galera, muito obrigado por vocês estarem ouvindo até aqui. Não esquece de se inscrever no canal, não esquece de dar um follow lá no Instagram. Se quiser procurar o Luciano, vou deixar ali o link dele do LinkedIn aqui embaixo.
Só procurar por lá, se tiver mandar alguma coisa, alguma dúvida que tiver mandar, quiser mandar mensagem para ele, só mandar. Obrigadão, valeu, Luciano, valeu, gente. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.